Bom dia, Hare Krishna. Bom que começamos o dia aqui juntos e juntas. E hoje é a nossa quarta-feira, onde a gente tem a reflexão e depois a meditação silenciosa. A meditação silenciosa é sempre um pouco desconfortável, já que a gente não fez boa amizade com a gente ainda. Então a gente gosta sempre de estar fazendo alguma coisa, né? E também existe na nossa sociedade toda uma cultura de que estar parado é também um fracasso. Então a gente não descansa. E se a gente descansa, a gente se sente culpada de como é que eu estou descansando, não está pegando fogo. Você está descansando justamente para combater o fogo. Porque se você não descansar, você vai ser consumido pelo fogo. Então, quarta-feira, esse espaço a gente dedica para estreitar a nossa amizade com a gente. A gente precisa ter em nós boa companhia. E isso a gente faz através da meditação. Esse é o propósito da meditação? Não. O propósito da meditação, a gente ter uma mente mais calma para viver melhor no mundo? Não, isso é uma consequência, mas não é a meta. A meta da meditação é realizar a natureza da mente, que está pautada no que é a iluminação segundo o Oriente. A iluminação para que a gente consiga, de fato, realizado, esclarecido, em um lugar maior do que toda essa dualidade, servir através do que vem em nós e não de nós para o outro. Então é um conceito um pouco diferente. Enquanto isso, a gente vai desenvolvendo a nossa amizade com a gente. Enquanto isso, a nossa mente vai criando foco, concentração. Enquanto isso, a gente vai lidando com as consequências da meditação, mas sempre apontando que existe algo maior. E essa natureza da mente, que é o vazio, essa natureza da mente, que é onde tudo emerge, esse grande mistério pode ser alguma hora tocado. Só que ele não é tocado num acidente. Se ele é tocado por acidente, a pessoa não consegue integrar. E por isso que é importante a gente, dia a dia, lembrar sempre que faz parte de todo esse processo o desconforto sentado, sentada, o desconforto da gente perceber que os nossos joelhos não são tão bons quanto a gente pensou que eles eram. Ou que a nossa lombar e tantas outras questões físicas. Então, só tratar isso com uma disciplina de que precisa ser feito com regularidade. Além disso, desse silêncio, a gente também estudou que a nossa respiração, de alguma forma, influencia a mente e esse corpo emocional. Então, a gente falou sobre, antes da meditação, ter também essa conexão com a respiração e com o que deixaram para nós sobre os exercícios respiratórios, que são os pranayamas. Os pranayamas, eles têm grandes poderes sobre o corpo, então eles precisam ser feitos com muito cuidado, porque eles também podem, assim como o jejum, criar certos espaços de compulsão. Então a gente não pode forçar a mente em lugares onde ela ainda não cabe, mas a gente precisa, através desse estudo, reconhecer a mente. Então algo que eu peço é que a gente, durante todo o trajeto, especialmente de quarta-feira, a gente consiga olhar as respostas que a gente dá, não só, obviamente, porque está sendo dito aqui, mas porque você está sentindo em relação à sua postura. Porque, às vezes, a gente pensa que consegue se sustentar. E daí, durante a meditação, a gente vê que a gente vira um tatu-bola. E daí a gente fala assim, o que aconteceu com aquela força toda de coluna que eu tinha? Ou a gente começa a puxar mais para um lado, a gente fala, gente, mas eu entorto assim na vida, daí óbvio, né? Daí fala, não, é o travesseiro. Não, não é o travesseiro. O travesseiro é o menor dos seus problemas, é o seu estilo de vida que você precisa rever. E aí dentro desses estudos que a gente tem feito também, a gente tem estudado que tem centros energéticos dentro de um lugar mais místico, talvez, no corpo físico, e que esses centros energéticos têm também cinturões, e eles vão se afetando. Então, quando a gente vê um corpo que entorta, esse centro energético também entortou de alguma forma, e ele não vai ter a mesma potência. Então, para que ele tenha essa potência, a gente não consegue tocar no chakra. A gente fala assim, alinha os chakras. Quem aqui consegue alinhar os chakras? Mas você consegue alinhar onde os chakras estão, que é a coluna. Então, e daí você fala assim, não, mas eu não acredito muito nisso. Você não precisa acreditar na verdade. A verdade existe. A gente não precisa falar, não, se eu não acreditar, não vai existir. Vai, tá lá. E qual é a prova disso? Que quando você senta com a coluna ereta e quando você respira com calma, durante um período, observando a sua mente para ela não entrar em várias divagações, você se sente melhor depois. Você acreditando nessa história ou não. Então, seja, contra a verdade você não tem argumento. Mas tem prática, esse é o inconveniente de tudo isso.
A yoga é um caminho tão bonito, a meditação é um caminho tão bonito, mas elas têm esse inconveniente. Elas só são conhecidas na prática. Quando a gente fala delas, quando a gente reflete, quando a gente medita, quando tudo isso, ainda assim, um lugar raso de vez em quando. Agora, quando você põe na disciplina, aí você vê a coisa crescendo dentro de você e te transformando. E a transformação é a transformação da mente. Então, a sua mente começa a ser mais sua amiga. Se você parar para refletir, quantas vezes a sua mente, frente a uma oportunidade, fala: ah, não, mas você tem certeza que você vai ir? Olha, presta atenção, veja bem. Até parece que isso é para você. Você merece sofrer. É isso, isso está acontecendo com você por causa daquilo que você fez lá há 10 anos. Dentro da sua cabeça. Então, aqui a gente vai neutralizando tudo isso. E uma forma de neutralizar é também a austeridade de como a gente se senta. Então, é a gente procurar essa postura e entendendo como a gente vai, né? À medida que a vida vai desdobrando, a gente vai respondendo com o corpo. Não é que a gente responde só com as nossas emoções e com o corpo mental. A gente responde com o corpo. Tanto que a gente somatiza. Tá claro? Então, como que a gente vai brecar tudo isso? Então, enfim, a gente tem esse estudo de quarta-feira, tem a respiração ligada a tudo isso. E aí, eu vou colocar um exercício respiratório para depois a gente entrar na meditação na segunda parte. E nessa reflexão, contudo, ontem eu falei sobre essa mãe do budismo tibetano, que é a consorte de Padmasambhava, Yeshogwal. E aí, o que eu gostaria só de trazer aqui hoje é a ênfase do que ela falou sobre os mistérios estarem enterrados no nosso coração. Porque parte da meditação é a gente desenterrar esses mistérios, esses tesouros. Vocês sabem que Sarasvati, que é considerada tantas vezes essa deusa que tem o conhecimento e que depois a gente passa, vocês veem que mesmo na Umbanda também a gente tem Iemanjá, a gente tem Oxum, a gente tem Nanã, a gente pega 3 fases da mulher. A gente tem essas 3 fases da mulher em outras frentes também, filosóficas, psicológicas. Kali, eu tô vendo o que você tá aprontando. Só um momentinho que tá tendo uma rebelde aqui. Quieta. Aqui. Então, quando a gente pega também outras frentes, sejam filosóficas ou espirituais, a gente também vê isso, essas 3 fases da mulher. E aí o que a gente quer realizar dessa forma? É que cada uma dessas fases traz o seu ensinamento para nós e a gente precisa entrar em contato. O ponto que essa mulher, essa mãe do budismo tibetano traz para nós são os ensinamentos que estão no coração. Então, por exemplo, quando a gente fala de conhecimento também é ouro. Também é uma forma, o conhecimento real. Pronto, convencemos a rebelde a sair. O conhecimento real. Às vezes se reza para Lakshmi sobre o ouro espiritual. Se rezava assim. Hoje se reza sobre o ouro material. O que eu estou querendo dizer? Que a gente pode usar tudo isso, ainda o ego fazer a interferência e pedir para si próprio. É esse o cuidado que eu quero que a gente tenha. Eu gostaria que a gente aqui tivesse a prática de fazer o que quer que seja. Então, se a gente vai rezar para Sarasvati, pelo conhecimento, como que através do que a gente pode vir a conhecer, a gente pode beneficiar outros seres? Como que é que a gente, através do que a gente está aqui refletindo, então a gente consegue ouro espiritual? O que isso significa? Que esse ouro espiritual pode oferecer para nós possibilidades outras que são transferidas para um lugar de mérito. No final das nossas práticas, dedica o mérito. Dedica o teu ouro espiritual para alguém que precisa. São orações de Bodhisattva. E dessa forma, a gente vai usando tudo isso para benefício dos seres. Porque a qualquer momento o ego entra. E quando o ego entra, o que acontece? A gente fica décadas e quem sabe vidas meditando, simplesmente tendo uma mente melhor. Ou seja, vivendo melhor no samsara. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa ter clareza do que é caminho espiritual e do que é caminho do mundo. E se a gente está usando caminho espiritual para simplesmente conseguir coisas no mundo,
Vocês concordam que em vez da gente ir para o gerente do banco, agora a gente está indo para Deus? E não tem devoção? Tem só um sistema de troca? Então, e se a gente conseguir de alguma forma se elaborar a ponto de ser instrumento, não para que a gente se gratifique, mas para que a gente seja usado para gratificação dos demais, de uma forma impessoal, ou seja, para benefício dos seres, para que os seres encontrem a verdade, para que os seres deixem de sofrer, para que a justiça possa ser feita na Terra, para que a retidão prevaleça. Então tem lugares que outra vez é o fio da navalha, você está andando e se não tomar cuidado escorrega. Faz sentido isso? Estão acompanhando? Precisa acompanhar para estar atento, e há uma atenção do lado de dentro, uma vigilância constante. Aí dentro disso, pautando só nessa mulher, chamando essa grande mulher, essa mãe do budismo tibetano, ela falava que ela teve uma visão que a região himalaica seria tomada e que esses ensinamentos budistas seriam perdidos. E que ela precisava, Padmasambhava foi considerado a reencarnação do Buda Shakyamuni. E ela falava, eu preciso preservar esses ensinamentos. Agora, como que eu faço? Porque ela viu que quem levaria esses ensinamentos e destruiria não estava no tempo dela, então ela não podia lutar contra as pessoas, porque as pessoas ainda não estavam encarnadas. E ela falou, como que eu luto contra alguém que eu não estou nem vendo, ou seja, de uma consequência que vai ter para todos os seres, porque esses ensinamentos terminam apontando o caminho, como que eu faço isso? Então ela transcreve alguns ensinamentos dele e enterra em cavernas que ela meditou. Ela era considerada, na época, uma pessoa privilegiada dentro do que era a sociedade tibetana e diz que, além de uma grande inteligência, ela tinha uma beleza também superior em termos de comparação, e lembra de uma sociedade patriarcal que tratava o casamento como uma aliança política. Então, ou seja, você é da minha filha, eu uno um clã com outro, eu consigo, então, a mulher objetificada tinha esse valor, e ela diz que não queria casar. E o pai perdia uma oportunidade financeira e fica virada com ela. Isso acontece que um dos pretendentes fica fulo da vida com ela, porque essa rejeição não era muito bem aceita, sequestra ela. Um outro pretendente acha aquilo injusto, porque estava lutando por ela, e sequestra ela de volta. Até que o rei fala, vamos parar com isso, porque ela era uma pessoa influente da sociedade, da família dela, então ela consegue a atenção do rei, e o rei fica com ela. Quando Padmasambhava surge no cenário tibetano, ele diz para o rei, eu passo os ensinamentos desde que você me dê o mais valioso para você. E o que ele pensa como mais valioso? A vida da filha, ele vai entregar o filho para ela. E a primeiro momento ela fica louca da vida, ou seja, como que é, ou seja, que você, essa filha que ele adota, né, ou seja, que fica como se fosse uma filha do rei, como que você faz isso, depois de me salvar de um, de outro, agora você vai me entregar para um sujeito que vem aqui ensinar, sabe-se lá o quê? Porque na época o Tibete tinha outra religião, que era o Bon, que era uma religião muito próxima ao xamanismo. E aí ela fica aqui, né, agora eu tô achando que eu tô salva, agora você vai e me entrega para o outro, o que que acontece? E o outro, que é um grande mestre, quando a recebe, fala para ela, eu te tomo como minha discípula. Só que para o mundo, ele toma, ou seja, sabia que o rei entregaria justamente ela, a toma como alguém que vem, ou seja, numa moeda de troca. Ele recebe ela como discípula, ela se realiza em vida. Agora, antes dessa realização, ele coloca ela 12 anos em caverna, ela passa frio, passa fome. Em um determinado momento, esses mesmos pretendentes chegam até ela na caverna, batem nela, surram ela. Padmasambhava encontra ela quase morta. E ela continua no caminho. Então ela é um sinal de perseverança, ela é um sinal de devoção, ela é um sinal de fé, para que tudo isso que a gente tantas vezes observa, tantas vezes a gente observa, que a gente possa olhar no nosso coração e lembrar, outros venceram antes da gente. Então a gente também pode vencer. E parte da vitória vem quando a gente não desiste. Boa parte do fracasso vem quando a gente desiste. Não é assim? Às vezes a gente fala assim, nossa, fracassei. Não, você desistiu. Não, mas eu já tinha tentado 2.500 vezes. Pois é, de repente estava 2.501 e ia dar certo. Então a gente, né, entender um pouco isso de novo, usar essas histórias para além da espiritualidade como algo maior. Fato é que ela tem essas visões
e ela precisa dar um jeito de deixar o ensinamento dele. Então ela enterra, ela transcreve, ela enterra os ensinamentos em uma caverna. Séculos depois, uma pessoa encontra os ensinamentos, faz todas essas ligações. Então essa é a parte física. E aí tem 2 outros lugares que ela deixou. Padmasambhava era conhecido pelo exorcismo, comentei com vocês. E lembra sempre, esse xamanismo, esse esotérico, místico, trata dessa questão dos espíritos de uma forma diferente do que às vezes o budismo chega até aqui. Vocês têm que entender, e a gente precisa entender isso com muita clareza, né? A gente, todos nós estudando, para fazer as boas-vindas, a porta é ampla. Agora, para caminhar o caminho, o caminho vai ficando estreito. Agora, você não pode chegar para uma pessoa que está chegando em algum lugar e falar, olha, você só pode entrar se você for todo dia acordar às 4 da manhã. Se você for todo dia ficar aqui, você reza primeiro, você estuda 2 horas, depois você pratica mais 2 horas, você está louca, eu não vou fazer isso. Agora, para chegar, não, vem, vê o que você sente. E aí a pessoa vai caminhando o caminho, se ela quiser. Bom, essa mulher ali atrás deixa ali uma parte que depois séculos. E aí a outra parte nesse exorcismo todo, o que acontece? Ela olha e diz, essas pessoas que ele exorcizou, esses espíritos que agora ele coloca como discípulos deles, porque Padmasambhava exorcizava sem mandar o demônio embora, ele falava, fica aqui ao meu lado, e percorria o caminho. Então ela convoca esses espíritos que eram demônios, que depois servem como guardiões do Dharma, e coloca esses espíritos nas rotas de peregrinação. Então, se você tem alguma inclinação para fazer uma peregrinação, se lembra disso. Que você vai encontrar esses espíritos que estão ali à disposição, ou seja, simplesmente para te oferecer bênçãos, para limpar o seu caminho, para abrir o seu coração, para promover curas na sua mente. Então ela coloca ali, para que as pessoas que verdadeiramente tenham devoção, elas consigam entrar em contato com o ensinamento. Esse contato é em lousa, então a gente vai chegar na rota de peregrinação, vou falar, opa, o espírito vai descer e falar, atenção, ensinamento lousa. Não. A gente vai passando pela peregrinação e a gente vai sendo transformado pela peregrinação. Quem já fez, por exemplo, Caminho de Santiago, quem já fez, não precisa ser necessariamente no Tibete, quem já fez rotas de peregrinação, sabe do que eu estou falando. Quando você vai fazendo a peregrinação vai mudando você e você não entende. Mas você sente e você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Então, o que essa mulher está falando para nós é que a convocação espiritual faz com que a fé de cada um convoque esses espíritos para que eles venham até nós e possam nos ajudar no caminho. Então ela faz isso no Tibete, então enterra, encontram séculos depois e ela diz, agora todos esses demônios que viraram discípulos de Padmasambhava vão ser os guardiões. E aí, onde mais? Então a gente precisa ir para o Tibete para receber o ensinamento, onde mais tem isso? E ela enterra também, na visão espiritual dela, nas pessoas, que não são pessoas ainda, nos espíritos que têm predisposição ao caminho espiritual. Ela tranca isso dentro do coração. A gente pode olhar e falar assim, Patrícia, eu não entendo. O que significa isso? Não consigo nem entender. O que é isso? Então pensa, pessoal extraterreno, que tem aí, eu sei, um pessoal que estuda o extraterreno, o extraterrestre, não tem um chip? Não tem? E a gente também não entende direito como que isso está colocado na gente? Só que o chip às vezes não é bom, né? Muitas vezes, inclusive, não é muito bom. Imagina que uma professora conseguiu colocar um chip na sua cabeça, que vai abrir pela porta de dentro, ou seja, vai ser decodificado através da sua devoção. Então tá aí dentro. Ela deixou, só que é você que vai abrir isso, através da sua devoção, do seu esforço, da sua prática, de sinceras perguntas a respeito do caminho, um questionamento real sobre a sua vida. E isso vai abrindo espaços do ensinamento que ela deixou dentro de você. Isso é o que ela diz. Isso é o que vem se cumprindo há séculos. Então, é uma história que traz o misticismo dela, sem dúvida nenhuma, mas às vezes o misticismo, que a gente vê como algo que a gente não entende, é só também um espaço que a gente precisa desenvolver mais a nossa fé. Como que é isso? Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a gente começa a sentir.
Então a gente não acende mais uma vela para uma imagem. Quando a gente acende a vela é como se a gente colocasse a alma dentro da imagem. E a gente não vê mais a imagem. Quem tem o hábito aqui de acender altar sabe do que eu estou falando. Daí você está rezando e você sente um cheiro. E você fala, nossa, você sente esse cheiro? A pessoa às vezes está com você e fala, que cheiro? Um perfume. Passou um perfume aqui. Só que só você sentiu. Aí às vezes você está meditando e você sente, não, quem foi que chegou? Então, esse lugar de fé, esse lugar é o que vai abrindo aonde ela deixou esses ensinamentos guardados. Então, quando a gente medita, quando a gente reza, quando a gente sinceramente pede, tudo isso vai se abrindo no nosso coração e vai sendo decodificado, não de um jeito necessariamente que a gente entende, mas de um jeito que a gente sente. E aí a gente entra em contato com paz, a gente entra em contato com firmeza, a gente entra em contato com aspectos que muitas vezes, quando a gente não tem, a vida engole a gente, mastiga a gente e cospe os nossos sonhos. E todo mundo já deve ter passado por isso, eu não preciso explicar muito a respeito disso, né? Quando a gente está no momento de fraqueza, a vida vem e de repente o que era mais importante para nós, parece que a vida diz e fala, você não tem força para puxar isso, o mundo está perdido, esquece. Se você não tem esses lugares construídos dentro de você, o mundo vai vomitar os teus sonhos. E se a gente está num compromisso real com o mestre animal, com a mãe natureza, com os outros seres humanos, porque tem que lembrar sempre que não é para sair pela porta, depois de escutar tudo isso, esfregar a carinha do coleguinha no ralador. Então, ou seja, trazer esses ensinamentos para o agressor, para a vítima, incorporar isso no nosso coração, através do que a gente sente, do que é transformado, ter a confiança de que essa pessoa deixou toda essa beleza para nós. Essa beleza já está dentro de nós. E isso também, muitos caminhos já dizem, ou seja, o que a gente procura fora está do lado de dentro, mas às vezes precisa provocar do lado de fora para que dentro abra. Então, às vezes essa provocação vem por palavras, às vezes vem por um lugar, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma pessoa não humana, mas coisas acontecem. E o fato é que vai acontecendo, essa firmeza vai sendo criada e a gente vai andando o caminho com mais resiliência. Porque nos nossos tempos, se a gente não tiver resiliência, quem aqui decidir por um caminho do bem e tentar só 3 vezes e desistir, meu bem, o mundo cuspiu e vomitou teus sonhos. Porque 3 vezes só tentando não vai dar. Talvez 3.000 vezes tentando para a gente começar a ver alguma coisa assim. A gente está em tempos difíceis. Então precisa ter essa força interior. E se não tiver, a gente sabe o que vai acontecer. Agora, no geral, ou seja, a meta é essa... Não, essa é uma consequência, porque a gente vai caminhando o caminho e a gente vai se importando com os demais. Agora, a meta é uma espiritualidade que é da natureza da mente. Então, começando por aqui, eu vou pedir para a gente alinhar um pouco a nossa coluna, depois eu vou trocar para a gente ir para meditação propriamente dita. Lembrem, isso não está em alguns de nós, está em todos nós. Em cada uma de nós tem uma semente. Né? As tradições contam isso de várias formas diferentes, diz que Deus não dá o fruto, Deus dá a semente para cada um regar, para cada uma de nós regar. Então, cultivar no nosso coração através dessas reflexões que eles deixaram para nós, através dos ensinamentos, da vida deles, tudo isso que pode fazer crescer do lado de dentro para a gente perseverar no bem aqui do lado de fora. E perseverar sem somatizar, perseverar só envelhecendo sem adoecer, perseverar tendo uma atitude saudável frente ao que a gente precisa enfrentar em nome do que a gente acredita, perseverar sem um desequilíbrio na saúde mental, que tantas vezes acontece, a gente já viu. Então tudo isso precisa ser visto, a gente precisa ter esse lugar seguro dentro. Então, eu vou convidar para a gente fechar os nossos olhos um instante. Alinha nossa coluna. Com os teus olhos fechados, só respira fundo. E interage com a sua respiração para que ela seja cada vez mais lenta.
tanto na inspiração quanto na expiração. A tua inspiração deve expandir lateralmente a tua caixa torácica. Não necessariamente subir os teus ombros com tensões. A tua expiração precisa contar com a tua musculatura abdominal para que a tua lombar não colapse. Você, em outras palavras, precisa aprender a se sustentar quando a vida traz e quando a vida leva. E essa sustentação não se dá com a identificação no efêmero do que vem e vai, aqui representado por esse ar que chega e esse ar que sai. A tua sustentação se baseia na firmeza da sua coluna, que é o seu eixo. E esse eixo agora é um tubo de luz. O seu trabalho não é controlar ou dominar a luz, porque é a luz que sempre que te vê digno, que sempre que te vê digna, domina a sua vida, para que você esteja onde você precisa estar, para que você fale o que deve ser dito, para que através de você se cumpra um propósito maior. Portanto, o seu trabalho é desimpedir qualquer obstáculo para que essa luz use você. E isso se dá através da firmeza do seu corpo. Isso se dá através da firmeza do seu pensamento e da firmeza do seu coração. A firmeza do seu corpo não é tensão. A firmeza do seu corpo não encontra as suas articulações sem mobilidade. A firmeza do seu corpo não enrijece você. A firmeza do seu corpo é postura. Uma postura que permite também relaxamento. A firmeza no seu coração é manter as portas abertas, mesmo depois da traição, da deslealdade e de todas as tragédias que acometem cada um e cada uma de nós em um momento planetário onde o espírito no ser humano dormiu. Firmeza no seu coração para que portas e janelas estejam abertas. E firmeza na sua mente para que você possa ser a sua amiga, para que você possa ser o seu amigo. E assim, se sustentando com firmeza. Essa luz, esse mistério, esse grande poder tomam conta de você e encaminham você aonde o propósito te solicita. Usa seu discernimento para perceber os lugares que você deve estar e os lugares que você quer estar.
esteja onde o propósito deseja. E através do serviço que é requerido de cada uma e de cada um, quando cada uma e cada um desenterra os tesouros do próprio coração, percebe que o seu espírito é forjado. E abençoa, portanto, aqui, abençoa, portanto, agora, essas dificuldades que permitem que você se revele a si mesma e a si mesmo. E compreende, então, que a sua vida e a vida em si é uma grande bênção. E aqui e agora, com essa firmeza e no esclarecimento das bênçãos que cada um é e que cada um traz e que através de cada um e de cada uma se fazem bênçãos variadas. Que você possa apenas sentir os que te guiam, os que estão com você. Esses que nos caminhos das peregrinações abençoam os teus passos. Recorda agora que a sua passagem na terra também é peregrinação. E recebe as bênçãos desses seres colocados no seu caminho, para que você vença desânimo, letargia, confusão, medo, mágoa, ressentimento, raiva, para que você vença tudo isso. E caminhando o caminho, possa manifestar a luz para todos os seres. Esse é o seu santuário, teu refúgio interior. A caverna no seu coração, a chama acesa nessa caverna, a luz em você e através de você. E esse santuário está a uma respiração de distância, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. Basta que você respire conscientemente para adentrar o seu próprio santuário. Que essa realização te acompanhe a cada passo da jornada e que através dessa realização você se sinta acompanhada na sua peregrinação terrena. Os espíritos do bem, a espiritualidade amiga, caminha com você.
Respirando, expirando as palmas juntas, para quem assim sentir. Namastê, abrindo os olhos. Graças, graças. Temos 1 minuto para nos espreguiçarmos e recomeçamos no link. Muito obrigada pela companhia. Que reverbere.